O homem natural não entende as coisas de Deus. Jesus pregando para os discípulos, e ele falou abertamente que ele é, era o Filho de Deus e ele teria que morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar para salvar a humanidade. E Pedro olhou para ele e disse: Não, Senhor, de forma alguma, eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz. Eu não vou deixar, eu morro pelo Senhor, não deixo de forma alguma o Senhor ir para a cruz. E aí Jesus olhou para ele e disse: Arreda-te, Satanás. E naquele momento, Pedro ficou sem entender nada. Porque antes Jesus tinha pedido para Pedro apacentar as ovelhas dele. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus perguntou 3 vezes. E Pedro ficou triste. Porque ele disse: Eu já te disse que te amo, mas o senhor não está acreditando, né? E ele ficou triste. Então, quando ele disse isso, eu já lhe disse que te amo, Deus falou para ele: Então apacente as minhas ovelhas. E naquele momento ali, Pedro já estava se sentindo que ele tinha o direito de defender Jesus. Ele já estava ali se sentindo que ele poderia impedir os planos de Deus. Mas como Jesus sempre, mesmo aqui na terra, ele era espiritual, mesmo andando aqui na terra em forma humana, Jesus nunca deixou de ser espiritual. Então, ele deixou esse exemplo para que nós também viéssemos a ser espiritual. E ele percebeu que era Satanás que estava falando pela boca de Pedro. E ali ele disse: Arreda-te, Satanás. Mais adiante, Pedro, quando pegaram Jesus, Pedro correu. Logo no início ele puxou a espada, quis defender, mas depois ele caiu fora, porque ele viu que o negócio estava ficando brabo, que pro lado dele ia ficar difícil, e ele correu e negou Jesus. Mas o ser humano, ele tem que entender que as coisas de Deus é as coisas de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E nós não temos que ficar seguindo a homens. Nós temos que abrir os nossos olhos para seguir a Cristo. Porque se nós ficarmos totalmente focado em atender o homem, atender é, as leis da terra, nós devemos obedecer à lei da terra, porque foi feita por homens para que os homens viessem ter regra. Porque se não existisse lei, como seria o mundo? É porque do jeito que existe lei, o mundo está do jeito que está, imagine se não tivesse lei. Mas nós devemos seguir também pela palavra. Nós devemos ler a palavra, entender a palavra e buscar o Espírito Santo de Deus, discernimento e sabedoria. Porque se nós ficarmos só ouvindo, sem procurar nos aprofundar na palavra, nós vamos cair. Nós vamos cair igual aquela tentação que Pedro caiu. Porque se nós não entendermos o que Deus quer falar conosco, como é que nós vamos viver? Porque às vezes nós ouvimos e nós achamos que aquela orientação está certa e não buscamos. Não buscamos a direção de Deus para saber se verdadeiramente é daquela maneira que Ele quer. Aos nossos olhos parece ser bom. Né? A palavra do Senhor diz que há caminho para o homem que parece ser bom, mas o fim leva à morte. Então, todas as vezes que nós quisermos tomar uma decisão, nós temos que procurar do Senhor a resposta. Procurar do Senhor, não do ser humano, do Senhor, na palavra, a resposta certa. Porque o homem, se ele estiver ensinando errado, as pessoas vão cair no mesmo buraco que ele cair. Porque cego guiando cego, cai dentro do buraco todos. Então vamos procurar ler a palavra, entender a palavra, buscar discernimento, para que assim nós venhamos estar vivendo de acordo com a vontade do Senhor e não com a nossa própria vontade. Ali, naquele momento, para o ser humano, Pedro fez uma coisa boa. Pedro, para o ser humano ali, ele fez uma coisa boa, que ele queria defender Jesus até a morte. Só que não era esse os planos de Deus. Jesus veio realmente para salvar a humanidade, para morrer pela humanidade e passar por morte de cruz. E Pedro, ali usado por Satanás, disse: Não, de forma nenhuma você vai morrer lá na cruz, não. Não vou deixar. Então ali já era o inimigo usando Pedro. Ali já era o inimigo usando Pedro para que Jesus viesse ter misericórdia dele, para que Jesus viesse ter peninha dele. Falar: É verdade, Pedro. Eu vim para aqui, estou vivendo com vocês, né? E agora morrer é isso mesmo. Como Jesus estava formando ali um grupo, e como hoje existe vários,
seguidores de Cristo, seguidores de Jesus, que seguem a palavra dele, então ele poderia ter mais pessoas ali para defender ele. Se fosse para defender com o exército daqui da terra, Jesus poderia muito bem ter formado um exército para defender ele. Mas não era esse os planos de Deus. Tanto é que os discípulos vieram se juntar mais, vieram crescer. A palavra do Senhor foi mais divulgada após a morte de Cristo e após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir após Jesus, foi o primeiro a ser apedrejado, foi Estevão, um dos discípulos de Jesus, que, diga assim de passagem, não era nem tão conhecido, foi o Estevão. Estevão, ele era um jovem pregador que servia ali, juntos com os discípulos, mas ele nem era pregador. Ele foi designado para cuidar das viúvas, para cuidar das coisas, da obra de Deus. Não era pregação. E Estevão fez uma pregação, uma das maiores e melhores que eu conheço, a pregação de Estevão. E ali aquele jovem foi apedrejado. Após a morte de Estevão, o evangelho começou a crescer mais e mais. Mas antes, o evangelho não era tão conhecido como hoje está. Porque a palavra do Senhor diz que a demora de Jesus voltar é a humanidade inteira conhecer, ouvir falar dele. Para não ter desculpa de dizer, eu não ouvi. Para quando chegar na presença do Pai, que vai ouvir aquela palavra muito triste, que eu acho que nem eu e nem você, acho não, tenho certeza que nem eu e nem você vai querer ouvir. Afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. É uma das piores não, é a pior palavra que o ser humano pode ouvir. Afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Uma palavra boa que nós devemos ouvir é aquela: vem bendito do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Todos nós queremos ouvir essa palavra. E assim espero que você se desperte, se volte para Cristo, porque ainda é tempo. Quanto à vida e a esperança, se você ainda está respirando, há tempo de voltar para Cristo e ter sua salvação. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Del Matos. Nós estamos todos os dias aqui orando. Oramos pela manhã e no finalzinho da tarde, agradecendo ao Senhor por tudo. E eu te convido a fazer parte dessa campanha. Vai no canal, se inscreva, deixe seus pedidos de orações. E se gostar, dê o seu like. E após ouvir, divulgue as nossas mensagens para o maior número de pessoas. Esse canal, apesar de ser um canal pequeno, foi a porta que Deus abriu para nós. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de eu estar levando a palavra. De eu estar levando a palavra nos 4 cantos do mundo. Essa oração já está no Brasil e fora do Brasil, em muitos países. E eu creio que você, o escolhido de Deus, para pregar essa palavra juntamente comigo, levar essa palavra, você será abençoado grandemente, porque é dano que se recebe. E você que divulga, você está agradando ao Senhor, porque você está levando a palavra do Senhor para outras pessoas. E assim juntos vamos ganhar almas para o Senhor. Tenho certeza que Deus te trará a vitória. Se aquilo que você está pedindo a Deus você não recebeu ainda, é porque não chegou o tempo. E se não receber, é porque não é da vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos algo a Deus que não agrada a Ele. Algo que vai nos afastar dele, não nos dá. Oremos. Maravilhoso e soberano, é tão bom, meu Pai, quando chega esse momento de falar contigo. É o momento mais feliz da minha vida, esse momento, Pai, que eu entro na Tua presença santa, porque eu sei que o Senhor está presente. O Senhor vive e reina para sempre, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha fortaleza, meu escudo, minha rocha, e eu te amo, Jesus. E agora eu quero entregar a minha vida, a vida da minha família e de todos que faz parte desse canal. Esses que estão aqui são seus seguidores que estão aqui. Eles seguem ao Senhor nesse canal e eles te amam, Pai. Eles vieram aqui para te servir e te seguir. E por isso, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor cuida de cada um deles no mínimo dos detalhes. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz. Te amamos e te adoramos. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Bom dia.